A gente fala agora da cassação do vereador Gabriel Monteiro. Ontem a sessão durou um bom tempo, porque os vereadores falaram, a defesa falou, o próprio Gabriel Monteiro falou também durante a sessão. A gente, fora do ar, até apurava com a Tuane Dossares, com algumas fontes dentro da Câmara dos Vereadores, que o placar seria até um pouco apertado. Pensávamos que seriam 36 votando a favor da cassação, e aí não foi. Foi quase... quase unânime. 48 votaram a favor, né, Pinho? Pois é, e só o Gabriel Monteiro e o Bola Chagas, é esse o nome, né? Chagas Bola. Chagas Bola votaram contra a cassação. Explica aí pra gente, Tuane, o que acontece a partir de agora? Já tem definição de quem é o suplente? O Gabriel Monteiro, o que ele faz da vida daqui pra frente? Pelo que a gente saiba, candidatura e etc., no que implica essa cassação além da perda de mandato. E se você for contextualizar algo da sessão de ontem também, fique à vontade. Bom dia. Bom dia, Pinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, agora a cassação do Gabriel Monteiro já foi publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal, né, que saiu hoje de manhã. Eles alegam, né, a conduta incompatível com o decoro parlamentar, que foi o que foi votado ontem, e com isso, quem assume a cadeira no lugar do Gabriel Monteiro é o Matheus Floriano. Ele é filho do ex-deputado federal Francisco Floriano e foi eleito suplente pelo Partido Social Democrático, né, o PSD, nas eleições de 2020 com 7.086 votos. Então, assim, ele deve assumir na próxima terça-feira. Agora, o Gabriel Monteiro vai aí, forçadamente, apenas se dedicar a candidatura dele a deputado federal, mas candidatura essa também que pode acabar sendo suspensa, né? Ontem, logo depois da sessão, que terminou quase 10h30 da noite, né? Foram 6 horas ali de sessão, o PSOL protocolou ontem à noite mesmo uma notícia de inelegibilidade contra a candidatura dele a deputado federal. Porque no entendimento dos políticos, a cassação gera, né, essa inegibilidade e eles não concordam aí com essa candidatura do Gabriel Monteiro. A candidatura dele ainda é vista como legal, porque quando ele registrou os processos criminais em que ele é réu, né, tanto pela filmagem de sexo com um adolescente de 15 anos, quanto por importunação sexual e assédio sexual contra a ex-assessora dele, esses processos ainda não foram julgados, então ele não tem condenação nenhuma, né? E como ele também ainda não tinha sido cassado, não tinha nenhuma questão ética, né, nenhuma questão parlamentar que impedisse, então a candidatura dele foi registrada dentro de toda a legalidade. O que o pessoal e a rede na federação, com essa notícia e pedindo impugnação da candidatura, alegam é que a cassação já o enquadraria como ficha suja, mesmo chegando após o registro da candidatura. Exatamente. Diz que não entra na lei da ficha limpa, né? E eles até botam. No entendimento dos políticos, a cassação gera inelegibilidade superveniente e, com isso, ele não poderia concorrer às eleições, falando justamente das questões éticas, né? Já que ele teve um mandato cassado por não ter conduta compatível com o decoro parlamentar. Realmente é algo, assim, que seria curioso, no mau sentido, você ter um político que tem o seu mandato cassado enquanto vereador de uma cidade e você leva esse político à Câmara Baixa do governo federal, à Câmara dos Deputados, para representar o Rio de Janeiro em Brasília. Então, realmente... Não faz muito sentido. Chama atenção, né? Chama atenção. E já tem um outro pedido de impugnação que está nas mãos do TRE, né, Tony? Se eu não me engano, há alguns meses já. Acho que, se não me engano, em abril. Isso. E aí o TRE tem até o dia 12 de setembro para poder analisar aí as legalidades dessas candidaturas que foram registradas. Então, agora tem, né, a cassação do mandato dele, tem 2 pedidos de impugnação e a gente vai acompanhar aí para ver se ele vai ou não poder, de fato, concorrer. Deixa eu só trazer um fato sobre a sessão de ontem. Durante a fala do relator do processo no Conselho de Ética da Casa, o vereador Chico Alencar do PSOL, ele citou o nosso eterno âncora Ricardo Boechat. Vou trazer um trecho da fala. O Boechat falava demais, isso que foi citado por ele, eu vou trazer um pouquinho. E vale sempre a pergunta, e eu me
Reporto ao grande jornalista, saudoso, tive o privilégio de conhecê-lo, Ricardo Boechat. Diante de situações de abuso contra crianças, contra mulheres, ele sempre fazia a pergunta, o selo, e se fosse a sua mãe? E se fosse a sua filha? Senhores vereadores. Ao fundo a gente escuta o tumulto promovido também pelos apoiadores do Gabriel Monteiro. Tinha muito opositor também, e enfim, a sessão várias vezes teve que ser paralisada. Isso contribuiu para que ela durasse aí mais de 6 horas. Só a defesa usou umas 2 horas ali no final. Por si só o rito já era longo, né? Agora eu vou te falar também, né? Assim, a leitura do parecer eu até entendo. Agora os vereadores que pedem a palavra são muito prolixos. Vai lá, em 5 minutos você consegue sintetizar, até porque é um processo que está correndo há meses. Então, o que tinha para ser exposto, as opiniões que tinham para ser manifestadas, elas já foram. E na hora do voto, você dá o teu veredito. Alguns dos que falaram não eram do Conselho, né? Quem falou ao longo do processo, a maioria eram do Conselho de Ética, que era quem estava analisando o processo. Eu acho que do Conselho, só quem falou foi o Chico Alencar, que é o relator do processo, e o Alexandre Esquerdo. Vi também que alguns vereadores de fora falaram. Sim. Agora eu me recordo da Rosa Fernandes, não vou lembrar de todos também. Teve um que é o presidente também da Comissão de Justiça e Redação. Mas a Tereza não é do Conselho, então a gente não via publicamente agora, ali no mas aí assim, sintetiza ali, quer falar, pediu a palavra, faz um pronunciamento mais breve. E se você quiser, então, depois usa as tuas redes sociais para se posicionar ali de uma forma mais longa, ou abre ali publica um manifesto. Mas até em plenário também, né? Alguns chegaram a comentar em plenário ao longo do processo, alguns já falaram, mas aí não estava com toda a mídia, não tinha muito toda cansativo, mas a atenção. Processo encerrado. Só uma observação também aqui que eu faço a respeito do procedimento. O rito em si é longo mesmo, sim, desde a abertura lá, discussões, porque a defesa etc. tinha 2 horas também para poder se manifestar. Não, e se o rito não fosse longo como foi, a defesa aí sim teria embasamento para alegar o que tentou no recurso, que era ilegalidade, enfim, e não cumprimento ali do que deveria ter sido cumprido. Então, o procedimento em si, o procedimento ético disciplinar, a própria Procuradoria da Casa, todas as revisões que foram feitas constataram que foi correto. O que eu estava comentando mesmo era com relação à sessão de ontem. Sim. Mas é isso. Tá cassado e agora o suplente assume na próxima terça-feira. A previsão é na próxima terça-feira. Tá certo. Valeu. Obrigada, Tuane, pelas informações.